Nós já temos ali a Valderez de Barros, então eu vou chamá-la para que ela esteja aqui conosco e vamos recebê-la. Aqui precisa. Acho que precisa para... Sim. Eu esqueci de dizer, pode gravar. E grava. Você tinha perguntado, Tá. Sim. Não, ok, tá gravando já. Obrigada. Tá. Tem a minha permissão. Então, bom, eu fiquei com a incumbência aqui de apresentar a Valderez. Eu acho que para muitos não precisa apresentação nenhuma. E eu tenho tido sorte aqui na SP, porque com quem eu trabalhei assim, normalmente eu venho para apresentar. E eu já pude estar aqui com a Fernanda Montenegro, com a Denise Stoklos, com a Lília Cabral, com a Natália Timber, e agora eu fecho o time do ataque, né, com a Valderez, né, com quem eu já trabalhei, já fiz vários espetáculos. E eu acho que muitos de vocês talvez conheçam mais pela televisão, o Rei do Gado, a Judite, famosíssima dessa novela, mas acho que ninguém aqui viu o Beto Rockefeller, por exemplo, na TV Tupi, né? Eu sou antiga. Não, então, o importante é isso. Eu acho que é raro a gente poder ter aqui com a gente uma pessoa que tem a vivência teatral, televisiva, de cinema que a Valderez tem. A Valderez passou pelo Arena, pela Oficina, pelo TBC, pelo SESI, por um monte de outros teatros, fez pelo menos 10 filmes, trabalhou na Tupi, trabalhou na SBT, trabalhou na Globo e fez uma série de espetáculos. Mas logo que eu vim para São Paulo, eu consegui pegar essa fase em que a gente estava ainda no período da ditadura e a Valderez é a maior representante, pelo menos que eu vi, dos textos do Plínio Marcos. Então, foi época de Navalha na Carne, de Abajur Lilás, Queirô, enfim, uma série de espetáculos. E um tempo que era muito diferente, acho que a Valderez vai contar isso, porque para montar Abajur Lilás, por exemplo, foram 3 tentativas. 2 vezes censurada a peça, na terceira que se conseguiu. A época que tinha o Bando, um grupo maravilhoso que distribuía 30 mil filipetas na rua, vendia ingressos na Praça da República, sabe? Então, eu acho que ter a Valderez aqui e poder a gente resgatar um pouco desse momento, dessa história, principalmente porque ela faz televisão e cinema, mas é uma atriz de teatro, a meu ver. E trabalhou com diretores, muito Jorge Tacla, Gabriel Vilela, Eugênio Kuznet, importantíssimo, né? Fauzi Arap, enfim, mas eu vou deixar para que ela conte aqui para vocês e depois de um panorama que ela possa dar, a gente abre para algumas questões, algumas perguntas, que certamente a gente vai ter muitas. Tá bom? Obrigada, senhor. É uma honra minha ter trabalhado tantas vezes com você, né? E você cita coisas tão antigas que a moçada nunca ouviu falar. Como eu disse, eu sou antiga, para não dizer velha. Não, mas eu sou velha também, mas eu sou antiga, e antiga eu gosto, porque a antiguidade é uma coisa super valorizada, né? Mas, assim, eu não sei, cada vez que me convidam, principalmente agora que eu estou velha, mas que me convidam assim, para vir dar testemunho, eu me sinto um pouco farsante, pelo seguinte, porque
eu sempre disse, e com a maior cara de pau eu continuo dizendo, que eu ainda não sei o que eu vou ser quando eu crescer. E eu invejo as pessoas que dizem: sempre quis ser atriz, eu nasci querendo ser atriz, eu lutei contra tudo e contra tudo. E eu nunca quis ser atriz. Eu sempre digo que eu não escolhi fazer teatro, eu fui escolhida. Por razões assim que alheias à minha vontade, eu percorri o caminho que eu percorri. Eu sempre digo também que eu tenho talento para ser atriz. E nisso não há nenhuma vaidade, nada de ego, nada disso. Porque talento é uma habilidade inata que a pessoa tem para fazer bem, fazer com excelência alguma coisa. Então, eu nasci com essa habilidade inata. Eu não sou responsável por ela. Isso, talento é uma coisa divina. Deus coloca na gente e acabou. Agora, eu sou responsável pela maneira que eu uso esse talento que Deus me deu. Então, por isso eu sou responsável. E, por mais que eu tenha querido seguir um outro caminho, eu acabei percorrendo esse caminho de atriz. Por isso, eu fiquei vindo para cá e esses dias pensando assim: pô, como é que eu vou contar? Quando foi que tudo começou, entendeu? E aí eu cheguei a umas conclusões assim meio esquisitas, porque, por exemplo, tudo começou para mim assim. Outra coisa, assim, eu não entendo o conceito de carreira de atriz. Eu nunca tive, como eu nunca quis ser atriz, eu não sei por que eu virei. Eu também nunca pensei em, percorrer uma coisa. Eu vou fazer uma carreira, então, para eu ser famosa, sei lá o quê, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Eu nunca fiz. Eu não tenho talento para fazer isso, entendeu? Eu não nasci com esse talento, nem para ganhar dinheiro e nem para fazer coisas assim que resultem numa coisa de valorização do meu ego. Eu não tenho talento para isso. Gostaria de ter, porque funciona. Na nossa sociedade é o que mais funciona. Mas não tenho. Então, como é que tudo começou? Eu sou de Ribeirão Preto, nasci lá, fiquei lá até os 18 anos, vim para São Paulo para fazer faculdade de filosofia. E lá em Ribeirão, como eu sou antiga, naquela época não havia nem televisão, gente, pensem bem. Celular, então. E não havia também curso de teatro. Vocês são privilegiados, estão aqui num lugar maravilhoso, com esses cursos que vocês têm à disposição de vocês. Isso eu nem sonhava. Em Ribeirão, quando eu sonhava em fazer alguma coisa parecida com atriz, eu pensava em Hollywood, porque eram os filmes que eu via, década de 50, a gente ia ao cinema para ver Hollywood e todas as fantasias que daí decorrem. Mas ser atriz assim, não havia possibilidade. Por mais que eu sonhasse, esse não era o meu sonho. Então, como é que tudo começou? Começou assim, um dia a professora falou: Dia das Mães está chegando, tarefa, escolha uma poesia, alguma coisa para falar na classe sobre a mãe, enfim, Dia das Mães, essas coisas. E eu peguei uma poesia chamada Mãe. O autor era Mário de Alencar, e eu dizia: a primeira palavra que meus lábios murmuraram foi essa: mãe, teu nome, não somente instintiva voz de fome, mas terna voz também balbuciante, e aí por aí ia. É comprida, vocês estão livres de ouvir inteira. E aí a professora chorou, a classe chorou, todo mundo ficou comovido. E eu sem entender nada.
E aí a professora chamou o diretor da escola, os outros professores, e mandou declamar de novo. Eu, mãe, maior sucesso, assim, uma aplaudida, tal. E aí, no dia da festa da escola, que vinha todo mundo, as mães, não sei o quê, eu, convidada de honra, ir lá, mãe, sucesso total e absoluto, todo mundo chorou, todo mundo gostou. Fui convidada para declamar na festa da recreativa, que era o Clube Chique. Eu não era sócia porque eu era pobre, mas eu entrei lá para dizer, mãe! Então, eu fiz o maior sucesso. Acho que nunca mais eu consegui tanta popularidade como naquela. Mas eu ainda não tinha consciência desse talento. Eu curti tudo o que aconteceu. Ah, e uma coisa, meu anjo da guarda é muito poderoso. Tudo aquilo era para ter acontecido 1 ano antes, na festa em homenagem ao Duque de Caxias. Eu decorei a poesia, eu ia falar Duque, sei lá como é que é. Mas eu fiquei com catapora, e aí eu não fui. Você vê como meu anjo da guarda me protege. Eu podia ter começado elogiando o milico, entendeu? Mas foi... não. Eu elogiei mãe. Ótimo. Bom, só então, corta. Ah, não, aí o diretor achou que eu tinha um talento maravilhoso, me fez frequentar as aulas de uma professora de declamação, mas isso é uma outra história, algum dia eu conto. Mas foi muito, muito legal. Mas, enfim, eu descobri realmente que eu tinha esse talento. Houve só um episódio, vou tentar resumir, que é assim... Tem em Ribeirão, não sei se vocês conhecem, mas tem uma estátua enorme em frente ao Teatro Pedro II. Tem uma estátua de um soldado expedicionário que está assim, jogando uma bomba, sabe, que é para derrubar o Pedro II. Não conseguiram pôr fogo uma época. Já restauraram, graças a Deus, né, seu? Aí, bom, enfim, e eu, de repente, com esse talento, que eu era convidada para tudo quanto era festinha que tinha, lá ia eu declamar, não sei o quê. E aí eu fui convidada, era o dia, em homenagem ao soldado expedicionário, e 7h da manhã, o bispo, naquela época, algum padre, o bispo, estava em toda a solenidade, o diretor do colégio, o prefeito, sei lá quem, eu e o tiro de guerra, todos os rapazes, 18 anos, que estavam fazendo lá. E eu, nessa época, já tinha uns 14. Ou seja, os rapazes todos eram aqueles que eu estava começando a namorar, me interessar. 7h da manhã, eles, putos de estarem ali, eu me achando o máximo, entendeu? E declamar uma poesia, Sangue na Neve. Tinha umas 10 estrofes, assim, de uns 20 versos. Era uma coisa infindável, linda a poesia. Mas não para ser dita às 7h da manhã, ao pé de uma estátua do soldado expedicionário, entendeu? E aí começou o meu tormento, porque nos dias seguintes eu andava pelas ruas de Ribeirão e ouvia sangue na neve. Eu entendi os percalços da glória, entendeu? Mas eu estou dizendo tudo isso pelo seguinte: quando você faz alguma coisa sem saber ainda as consequências, sem saber porquê, um pouco curtindo vaidosamente, descobrindo, inclusive, que você sabe fazer uma coisa bem, que é elogiada por isso, mas se você não tem consciência do uso que você está fazendo disso, você acaba caindo do cavalo, que aconteceu comigo. E estou me referindo também a coisas bem antigas, minhas, de uma época que
E são acontecimentos fundantes, entendeu? Que têm uma repercussão, tiveram uma repercussão pela minha vida inteira. Até hoje, eu estou falando delas porque elas foram importantes para a minha vida. O que me marcou, que já me deu assim, um sinal, e eu fui esperta o suficiente para perceber isso, foi assim. Naquela época tinha aquela... Não existe mais isso, aquelas carteiras. Como que eu vou explicar, Serrone? Lembra aquela que tinha a parte de baixo, a gente escondia coisas e a gente punha bilhetinhos, porque eu estudava de manhã e à noite era o pessoal dos científicos, rapazes que a gente estava namorando, não sei o quê, e a gente deixava bilhetinho, cartinhas nas carteiras, e eles respondiam. Aí teve o dia pan-americano. Nessa altura, eu já estava me formando no clássico. Não existe mais essa nomenclatura, eu não me interesso em aprender as novas. Dane-se. Aí, dia pan-americano. A culpa não era totalmente minha, porque a professora de francês, claro que eu era a primeira aluna, essas coisas. E a professora de francês me pediu para eu decorar uma poesia em francês para eu dizer na comemoração do colégio do Dia Pan-Americano. E aí, lá fui eu, com todo o meu ego inflado, porque nessa altura, imagina, não era só a declamadora, era em francês, entendeu? Lá vou eu. E disse a poesia, foi aplaudida, não sei o quê. Aí eu recebo uma cartinha. Por sinal, vocês devem conhecer o Arouca, o fundador do SUS, médico brilhante, ele fazia o científico, e ele deixou a cartinha para mim assim: sua idiota, você não tem vergonha na cara, está falando uma poesia em francês. Olha onde você está, em Ribeirão Preto. Isso aqui é Brasil, você não tem nada que ficar... Ninguém entendeu nada, só você. Ele acabou comigo, mas acabou, entendeu? E o pior é que eu concordei com ele. Pior não, melhor, porque ele tinha razão. Eu estava ali movida pelo ego, vaidade. Eu não sei onde que eu ia parar. Eu ia ser uma global qualquer, ganhar muito dinheiro. Bom, mas porque ele me trouxe de volta à realidade, entendeu? E ele chamou a atenção para mim da responsabilidade que você tem com o seu talento, sabe? O que você faz com isso é muito importante. Pode ser que eu dane-se, sabe? Mas não, para mim, bateu na minha consciência. E eu percebi que eu não podia estar fazendo tudo aquilo. Decora em francês aí, vai falar um dia pan-americano. Porque ele dizia para mim assim: mas que pan-americano? Não tem nada de francês, tem só as Guianas lá. Por que você não falou pelo menos em espanhol, sei lá? Mas francês, por quê? Sabe por que essa coisa snob? Por que você deixou de lado a sua língua? Você é brasileira. Bom, enfim. E eu concordei. E, a partir daí, eu comecei a prestar muita atenção naquilo que eu fazia com o meu talento. Isso valeu para mim por toda a minha trajetória. Não é piada, é verdade, realmente, que eu não escolhi ser atriz. E, por causa disso, todas as coisas que eu fiz, elas têm um pouco uma marca de uma coisa diferente. Porque, quando eu vim para São Paulo para fazer faculdade, eu fiz filosofia. Veja bem, eu era pobre, não tinha dinheiro, não tinha nada, e escolhi uma coisa que eu ia ser filósofa no Brasil, entendeu? Então... enfim, foi errado, né? Mas eu só falei no negócio da filosofia, porque assim, o curso de filosofia não era político, entendeu? Não se envolvia. Todo filósofo, na realidade, está lá distante, entendeu? A gente está aqui na nuvem. Mas eu me interessava por isso, porque eu entrei na faculdade em 1960, ó, como eu sou antiga, hein? E já tinha 20 anos. Não, 20.
Pois é. Não sei fazer conta. E exatamente nesse período que eu estava entrando na Maria Antônia, onde era a faculdade, filosofia, letras, eu estou meio de costas para você, nem me dei conta. Espaço cênico, Serrone sabe, eu sou difícil, né? Você sabe. Então, a Maria Antônia, enfim, eu entrei na faculdade, ali na Maria Antônia, num período de turbulência política. Um pouquinho antes, a preparação do golpe militar, ditadura e tudo mais. Então, era um período de efervescência política. E a gente vivia ali sob a ameaça do Mackenzie, que atacava o pessoal da filosofia, enfim, eu estava lá. Então, eu não podia ficar alheia ao que estava acontecendo. Eu me interessava por tudo isso e comecei a ir em assembleias, passeatas. O pessoal das ciências sociais, que estava mais ligado politicamente às coisas. E eu comecei a me envolver com isso. E ali na faculdade, eu comecei a participar. Conheci Fauzi Arap, e que estava ali na faculdade formando o CPC, Centro Popular de Cultura, que era um braço do Partidão. Eu tentei entrar no Partidão, não me aceitaram. A maior derrota da minha vida. Nunca tive a carteirinha do Partidão, não quiseram. Mas, enfim, o CPC, era o Centro Popular de Cultura, usar a arte, a manifestação artística, para a conscientização política do operário, estudantes, enfim. E a gente fez uma criação coletiva, uma peça chamada O Balanço, direção do Fauzi. O Fauzi era o mentor, o organizador da coisa, era uma criação coletiva. A gente foi até num festival em Campinas, no festival do Pascoal Carlos Magno, só estudo, é bem antigo, bem antigo. E a gente até quase ganhou, ficou em segundo lugar. A Dina Sfart ganhou em primeiro lugar. Bom, enfim, isso, o balanço já era o uso do meu talento, mas consciente, era a escolha do uso do meu talento já era minha. Não era mais o destino me colocando em situações de aprendizado. Lá em Ribeirão. Quando eu vim para cá, eu já tinha consciência daquilo que eu queria. E eu queria, sim, atuar coletivamente. Eu queria ter uma atuação política. E eu sabia que o meu talento devia ser usado não mais só para ser aplaudida, para ter um afago no ego, essas coisas. Isso também é bom, sabe? De vez em quando é muito bom. Mas não interessa o uso desse talento de uma maneira leviana. Então, eu também continuei não escolhendo muito, mas aprendi a descartar aquilo que eu não queria e que não me servia. Mas, veja bem, isso não é um processo consciente. Por isso que eu digo que tem assim, alguma coisa que fala, vai lá fazer, não vem com num dia que não pode, tem que fazer. É obrigatório, entendeu? Porque não é todo esse... Hoje, eu consigo olhar e ver o caminho que eu percorri e entender por que eu fiz algumas coisas e outras não. Mas é claro que, no momento que eu estou fazendo, eu não tenho essa consciência. Eu nunca tive certeza daquilo que eu estava fazendo, entendeu? Muitas e muitas vezes, em diversas situações, às vezes até no palco, eu dizia, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Por que eu não estou lá? Principalmente de estreia, né, Serrone, que eu fico assim, um ser, sabe, abominável, rastejando pelo chão, sabe, querendo bater em alguém. Enfim, nos dias de estreia, principalmente, que eu falo, por que eu não estou lá em casa, cuidando dos meus filhos, da minha neta maravilhosa que está ali, entende? O que eu estou fazendo aqui, sofrendo, só sofro.
E eu estou lá. E muitas vezes eu quero sair dessa... Quis. Agora já larguei mão, porque eu vi que não dá certo. Mas... E eu não consigo. Primeiro porque eu não sei fazer tão bem outra coisa, sabe? Talvez faxina em casa, mas agora o corpo não aguenta mais. Eu sou boa faxineira. Mas eu não tenho outra habilidade tão boa quanto ser atriz, sabe? O que me dá, porque, claro, quando você faz um bom trabalho, você tem aquela satisfação, sabe? É a mesma coisa que eu estou falando de sou faxineira, não é piada, é verdade. E o prazer que te dá depois que você arrumou um armário, sabe? Limpou o chão, lavou o banheiro, fez, aquela coisa que você olha e fala, ufa, limpo, não é? Então, esse prazer é o que você sente quando você tem talento para fazer aquela coisa. Então, se eu tenho talento de ser atriz, se eu estou fazendo a coisa bem feita, opa, eu sou atriz, olha, sei fazer. E te dá aquele prazer, entendeu? Não é coisa de ego, é a coisa de o ser realizado, sabe? Agora, não pode exagerar. Eu falei do Fauzi e lembrei agora de um outro ensinamento, porque eu tive, assim, mestres pontuais na minha vida e que eu suguei o máximo que eu podia. Fauzi, que Deus o tenha, foi um deles. Foi um mestre que me ensinou tudo de... Não, tudo no curso já tinha ensinado antes, do teatro realista, mas, enfim. Mas o Fauzi me deu um ensinamento que vale para a minha vida, não só para o palco. Nós estávamos fazendo o Abajur Lilás, depois que foi liberado, o Fauzi Arap dirigiu, e aí a gente já estava passando o espetáculo meio corrido, assim, estava semi-pronto, né? Faltando muitas coisas, mesmo de interpretação, mas já dava para passar a peça. E o Fauzi sempre sentava no fundo da plateia e a gente ficava no palco. Ainda não tinha luz, não tinha nada. Bom, enfim. E tinha uma cena, logo no começo da peça, em que e o palco era um pouco inclinado. O Serrone adora palco inclinado, já andei muito assim. Bom, enfim, eu, no fundo do palco, eu percorria, e, falando lá umas coisas, não sei o quê, e depois tinha uma descida, assim, para eu estava no fundo do palco, e eu descia para a boca de cena, e nessa descida, eu falava um monólogo. E sabe quando você adora fazer uma coisa assim, um pedaço da peça ou qualquer coisa, porque era uma coisa que eu tinha achado o tom certo. Eu achava que tinha, mentira. O tom certo, sabe, a palavra certa, eu entendia o texto, a emoção exata. Então, eu estava super feliz, mesmo porque a cena anterior eu não estava fazendo muito bem. Então, fazia, ai, caramba, não foi bom. Agora, aquela cena que eu gosto. E eu fiz. Aí eu escuto lá no fundo, para! Você está se aplaudindo, você não pode, você está gostando de você. Ele tem razão, entendeu? Aí ele me disse assim, você não pode nem se aplaudir, nem se vaiar, você não pode se criticar. Se você está fazendo isso, você não está interpretando, sabe? Porque você não pode estar com a consciência... olha que gesto que eu fiz, como eu sou ótima. Uma bosta, entende? Você não pode, de maneira nenhuma, se você está realmente concentrada, se você está usando tudo aquilo que você sabe que a cena tem, aquilo que você quer dizer, você não pode estar se julgando, nem para o bem, nem para o mal. Isso é um ensinamento que vale para a vida, não é só para o palco, sabe? Se você está... é que agora, né? Eu estou falando com vocês. De vez em quando vem o diabinho e fala assim, ai, não devia ter falado isso, né?
Então, acho que eu não falei do jeito que eu queria. É uma merda, porque não interessa, eu estou querendo me comunicar com vocês, sabe? Não é para eu ficar julgando se eu escolhi a melhor palavra ou construir a frase de uma... Ou se fiz um erro de concordância. Acontece quando você está falando empolgada, como eu estou. Então, esse é o ensinamento que o Fauzi me deu para o palco, sabe? E eu sei que sempre que a gente tem uma expressão em teatro, assim, se você faz logo no começo da peça, digamos, uma cena mal, você não consegue fazer, você erra o texto, enfim, uma merda qualquer que você tenha feito, logo no começo, em teatro a gente diz, não carregue o cadáver até o fim da peça, entendeu? Quer dizer, morreu ali, matou alguém, enterra e vai em frente. É que me vem uns exemplos na cabeça que eu adoro tênis, o jogo, não é tênis. Também gosto do sapato, mas eu estou me referindo a tênis. E eu sou fã do Rafael Nadal, minha neta. Ela conhece os gritos que eu dou com ele. Mas, enfim, e tem a biografia dele, que ele diz, e o tênis, todo mundo pensa que é uma coisa, joga a bolinha para lá, para cá, e não é, porque é um jogo mental. Você tem que sacar uma série de coisas, estar absolutamente concentrado, com foco naquilo que você está fazendo, entendeu? Para você ter o resultado. E o Nadal, eu gosto dele porque ele faz isso com excelência. Ele tem um talento que Deus lhe deu. Enfim, mas na biografia ele diz uma coisa que eu recortei quando eu dou algum curso, workshop, que eu leio, falo, Rafael Nadal, jogar tênis. Aprende a concentração, entendeu? Se você está absolutamente concentrado naquilo que você está fazendo, sabe, você não vai nem se aplaudir, nem se vaiar. Você está inteiro na ação cênica, que é isso que interessa, sabe? E só assim você tem o resultado que você quer. Eu ia falar outra coisa, esqueci, porque ainda o alemão não chegou perto de mim, o doutor Alzheimer ainda não chegou. Mas a memória está gasta, né, gente? Faz favor, né? Porque está repleta de coisas, até que eu estou funcionando bem ainda. Bom. Os outros. Foi daí que você começou a sua carreira com o Fauzi? É isso? Você começa com ele aí no Não, Centro eu digo Popular? assim, não Daí comecei... que Sim, se você considera o balanço, que não era ainda profissional, né? Mas sim, começa aí a tua carreira. eu digo assim, o meu primeiro mestre, na verdade, foi Eugênio Kuznit, que eu fiz o curso dele várias vezes, enfim. Eu só me lembro das coisas engraçadas, graças a Deus, né? Contar tragédia não adianta, porque no Kuznit também eu tinha um exercício que ele mandava fazer de coisa interior, não sei o quê, e era de um... Como é que era? Não, era um motorista de ônibus que estava cansado, tinha acontecido um monte de coisa o dia inteiro na vida dele, e aí ele acabava desesperado, jogava o ônibus num poste, enfim, se arrebentava. E eu fazia tudo isso sem uma palavra, só pensando, enfim. E aí virou sucesso também. E o Kuznit levava os melhores alunos dele, às vezes, em algum lugar, para fazer o exercício. Sabe assim, então, isso, ele falava, agora faça. Era o exemplo, era eu, como motorista de ônibus, que você joga. E a gente ia em jantares de gente chique, entendeu? No Morumbi, ficava na cozinha até a hora da apresentação, e ia lá, agora o motorista. Era a melhor mãe, né? Então, mas o Kuznit foi quem me sedimentou porque como eu não tenho uma formação assim de escola de teatro, sabe, não fiz a IAD, não fiz como vocês estão fazendo, eu não tinha nenhuma informação
nem de autores, nem diretores, nem de nada, e nem de assistir aos espetáculos, porque em Ribeirão não havia teatro. Então, eu era zero, entendeu? O Kuznets foi o primeiro que me deu essa noção de que é possível você estudar, você tem um método, sabe? Stanislavski existe, sabe? Ele sistematizou algumas coisas, e o Kuznets foi que passou essa noção para mim. Então, foi meu primeiro mestre, inclusive na vida, que eu sempre não acho que as coisas são compartimentadas. Lamentavelmente, era ótimo, né? Você põe numa gaveta uma coisa, no outro outra, mas não é assim. Tchekhov tem um conto sobre isso que é excelente. O homem que compartimentava tudo, tentava. Enfim, as coisas são ligadas, são complexas, entendeu? Então, um aprendizado para o teatro tem que valer para a minha vida, sabe? Porque quando eu estou fazendo teatro, eu estou fazendo alguma coisa relacionada a isso, eu estou inteira. Então, eu posso estar aqui e ter acontecido alguma coisa na minha vida antes que dá um tom diferente na maneira que eu estou agindo agora. Então, um aprendizado tem que ser um aprendizado de vida. E sempre, para mim, sempre foi assim. Kuznets foi o primeiro mestre, Fauzi foi o outro grande mestre que eu tive, porque é quase assim que o Fauzi me fez colocar em prática, né, o ensinamento do Kuznets, do teatro realista, construção de personagem, essas coisas. E aí, é porque passa outra bobagem pela minha cabeça. Hoje eu estou péssima. Não, mas pode falar. Mas como eu não me critico, dane-se. Não, é que eu lembrei, veja bem, eu estou falando de Eugênio Kuznets, de Fauzi Arapa, de aprendizado, teatro realista, construção de personagem. Olha o nível, né, gente? Agora, tem uma mania que o pessoal, principalmente o pessoal de cinema, né, que eles terceirizam a interpretação. É como assim, se... Ele ri. Eu tenho razão, não tenho? Ele já sabe o que eu vou falar. Terceiriza. Então, por exemplo, eu não entendo, um diretor de cinema, ele tem uma história para contar. Ele vai precisar de um elenco, ou não, né? Pode só fazer uma coisa diferente. Mas se ele está contando uma história realisticamente, precisa de atores e atrizes para ajudar ele a contar a história. Ele tem uma visão da história que ele vai contar. Então, ele precisa passar essa visão para os atores que vão fazer, certo? Até aí tudo bem. Só que chega na hora de passar para os atores a visão que ele tem dessa história que ele vai contar, ele terceiriza. Ele chama um coach, agora virou moda, para ensaiar com eles, entendeu? Aí eles ficam lá, e eu chamo de laboratório de minhoca, que fica se arrastando no chão. Ou então de lagartixa, subindo pelas paredes. E aí, a cena, ele tem que entrar e dizer bom dia, e não consegue, porque não sabe falar. Entendeu? Eu não entendo isso, sabe? Se você... primeiro, eu não entendo porque confunde a criação artística daquele momento com curso de teatro. Vocês estão fazendo um curso de teatro, vocês são chamados profissionalmente para fazer alguma coisa, supõe-se que vocês saibam fazer. Então, fazer aquilo que o diretor está pedindo. Agora, eu não entendo, eu fico... Imagine Bergman, o Ingmar Bergman, sabe? Contratando um coach para ensaiar a Liv Ullmann e a Bibi Andersson, sabe? No Persona. Sabe? Aí chega o coach, fica lá trabalhando com elas e manda as atrizes para o Bergman. Não dá, né? Bom, mas, enfim, eu desviei, acho. Não, imagina. Aliás, vamos falar um pouquinho disso, Valderice? Sim, tipo, você... Bom, eu te conheci como atriz de teatro, né? Sou tua fã imensa. Vi quase tudo. Linguagens tão diferentes, né? Teatro, a TV,
Bom, E o você cinema? tocou, porque é um gancho para falar de outra coisa É. que eu adoro meter o pau, é o seguinte. Está na moda agora, principalmente os diretores de televisão e de cinema, de teatro também já tem. Eles menos é mais. Menos é menos, mais é mais. São duas coisas diferentes, entendeu? Tem um momento em que você tem que atuar com menos, entende? Que você tem que diminuir. Mas tem momentos em que você tem que ampliar, você sabe? Uma cena emocional, você não vai fazer menos. Eu fico imaginando, aí, os exemplos. Vocês conhecem Anna Magnani? Já ouviram falar? Anna Magnani é uma atriz italiana maravilhosa, do pós-guerra, neorrealismo italiano, não sei o quê. E aí ela foi para Hollywood, fez até uns filmes lá. Fez Rosa Tatuado com o Burt Lancaster. E aí eu fico imaginando também o diretor dizendo: Anna, meno, cara, meno. E ela dando um murro na cara do diretor, porque ela é exagerada, sabe? Ela é passional. Você vê Rosa Tatuada, eu estou falando porque eu, sem querer, estava procurando outra coisa na internet e vi no YouTube umas cenas de Rosa Tatuada. Ela vai falar com uma cena que ela fala com o padre, e ela quase mata o padre, sabe? E cai no chão e rola. Opa, rolar não pode, ela não rola. A gente sabe quem rola, né? Mas ela faz de tudo. Você fala, meu Deus do céu, e você fica assim. Se em nenhum momento você fala, nossa, por que ela fez isso? Não, porque ela está inteira. Ali, sabe, dentro dela não passa um segundo de nada diferente do que aquela cena que ela está fazendo. Então, se ela exagera, se ela faz com tudo, ela faz com paixão, e você não desgruda o olho. Eu me lembro de uma cena, um outro filme que ela... Acho que era Roma, Cidade... Não me lembro qual que era, que um caminhão está levando o amado dela, o amor dela, aqueles caminhões assim abertos para a guerra, período da guerra, não sei o quê. E ela sai correndo atrás do caminhão, e o lógico é você está correndo ali, o gesto é para frente, sabe? Ela faz assim, o braço dela atinge o céu. Tamanha paixão que você vê o amado dela indo embora, sabe? E ela vai para o céu. Então, você vai, e é exagerado demais. É mais, mas precisa ser mais. Meryl Streep, por exemplo, eu gosto, excelente atriz. Mas eu vejo, e eu fico assim, nossa, olha, ela mudou a voz, hein? Pôs tudo no agudo, que maravilha. Olha o jeito que ela está andando. Eu vejo o trabalho dela e ela não me comove. Sabe, eu tenho até assim uma sacanagem com ela. Tem um filme dela que eu gosto, As Pontes do Madison. É lindo, romanticão, muito bom. E na hora que ela decide ficar com o marido, ela está na caminhonete junto com o marido e vê o amado dela lá, e ela põe a mão na maçaneta da porta e aperta a maçaneta, sabe, com vontade de abrir a porta e sair correndo e encontrar o amor dela. E eu sempre penso assim, ela não ia dar isso na cara, puseram na maçaneta. Mas é maldade, eu reconheço, é maldade. E é a cena mais linda do filme, né? Que aquela mão apertando a maçaneta, se abre e não abre. Ana Magnani, eu quero, na veia. Eu fiz, depois da morte do Plínio, eu fiz a exposição dele, uma exposição de toda a obra dele. Você começou lá, Abajur Lilás, Navalha na Carne, Queiro, Os Homens de Papel, enfim, Baladas de um Palhaço, e chegou na Madame Blavatsky, que foi o último texto dele, assim, numa outra. Como é que foi toda
essa andança desses textos todos do Plínio que você Então, fez? aí, seriamente, eu me sinto privilegiada, porque durante um tempo eu era casada com Plínio, e eu tive o privilégio de fazer vários textos dele, que, sem favor nenhum, é um dos maiores dramaturgos brasileiros. É uma marca pessoal muito forte naquilo que escrevia. Eu acho que realmente revolucionou assim, o teatro brasileiro, e além de ser uma personalidade forte, carismática, enfim, e que tinha o que dizer, né? Um discurso com o qual eu concordava inteiramente, e não só eu, todos, porque, enfim, era uma voz que não se calava. E então eu tive o privilégio de fazer vários textos do Plínio. Foi muito bom, ao mesmo tempo também era um pouco desagradável, as pessoas achavam que eu não era atriz, eu só era a mulher do Plínio que fazia, entendeu? Mas isso nunca me incomodou muito, não, porque eu tinha essa certeza que eu tinha o talento, sabe? Isso eu já tinha posto à prova em várias situações. Mãe, isso eu já sabia. Então, nunca me incomodou. Mas o fato de eu ter feito várias peças dele me deu também uma dimensão, Serrone, do que é você visitar o universo de um escritor, sabe? Então, é uma facilidade você, de repente, já conhecer aquele universo, sabe? Eu já sei mais ou menos por onde, o que ele está dizendo, onde ele quer chegar, o que ele quer fazer. Então, às vezes, quando você vai fazer um autor, é importantíssimo você ter essa noção do universo do autor, entendeu? Até você focar só naquela peça que você está fazendo, desse autor. Mas é importante você ter a panorâmica. E eu sei como foi importante para mim eu conhecer esse universo, sabe? Porque, às vezes, muito, e principalmente assim, o diálogo do Plínio era precioso, sabe? Aquela coisa de você ler Dois Perdidos. Quem não sabe ler teatro e lê Dois Perdidos, por exemplo, fala assim, pô, mas não diz nada, é só um ping-pong, entendeu? Uma bobagem, não sei o quê, e ele está contando uma história, entendeu? Como ele diz, só conheço meia dúzia de palavras, entendeu? E com aquela meia dúzia de palavras, era um pouquinho mais, mas ele contava a história, e, sabe, num diálogo sem grande rebuscamento de linguagem, entendeu? Então, e muitas pessoas, quando leem Dois Perdidos, estranha. E muitas atrizes ou atores que vão fazer um texto do Plínio tentam mudar a gíria, está ultrapassada. Não, eu não concordo com essa visão. A gíria, claro, é sempre móvel. É o que faz, inclusive, a linguagem. Gente, cadê a palavra? A linguagem mudar, mas não estou querendo dizer linguagem, a outra palavra eu não sei. A língua só é viva pela mudança, entendeu? Não pela a coisa estratificada. E o que muda, o que faz a linguagem mudar, é a gíria, a fala popular, oral, né? Não a escrita. E então, mas você pode usar uma linguagem antiga, sabe? E ela se torna atual, se for teatro, se ela estiver no palco, ela tem essa função também, entendeu? Então, você pode fazer um Shakespeare usando o inglês antigo. Não necessariamente você tem que atualizar. Isso para quem faz em inglês, né? Então, a linguagem do Plínio tem gírias daquela época, sabe? Mas o que interessa não é isso. O que interessa é esse universo que ele está retratando. Mas também é datado. O Neuza Sueli, a prostituta de Navalha na Carne,
é um ser humano que é explorado, sabe, que vive na dependência de outra pessoa, sabe, que é o explorado naquele núcleo pequeno, sabe, do cafetão, do lugar onde ela mora, e socialmente, sabe, nas ruas, a sociedade toda que oprime pessoas como Neuza Sueli. Então, isso é que interessa. O que está sendo mostrado é isso. E pode fazer isso com aquela linguagem maravilhosa do Plínio, que já é clássica. Tem uma diferença, porque, de repente, a gíria, que naquela época tinha um significado, isso, bom, enfim, agora tem um outro significado, mas que ajuda a contar a história daquela perspectiva. Você retomando aquela perspectiva e inserindo no contexto atual, social, político, humano. Como certo. Eu te disse, eu fui assistir, eu não sei se todos sabem, mas o José Fernando Peixoto, que é um dos nossos artistas que vem dar aula aqui na dramaturgia, ele montou agora o Navalha na Carne Negra. Até comentei com você. E nós fomos, eu e o Joaquim, fomos na estreia, e eu fiquei muito curiosa, porque, como eu conheço a obra do Plínio, conhecer você, o Léo, e, enfim, fiquei curiosíssima para saber. Achei que ele tinha, talvez até mexido no texto. Não, o texto inteiro está lá. As gírias todas do Plínio estão lá. E é atualíssimo. E ele fez um belíssimo espetáculo. Digo a todos vocês, vão assistir, está lá no TUSP, fica até dia 12, tá? Porque obrigatório. É o mundo de Plínio Marcos. E a gente saiu de lá, né, Kim? Nossa, é atual demais. Não é datado. Isso nós estamos em 2018, né? E a gente como o Plínio dizia, as peças dele são atuais ainda porque a sociedade não mudou, entendeu? Você vê que não caminha a passos muito lentos mesmo. Assim. Porque essa peça é de quando? Quando que ele escreveu isso? Eu nunca sei direito, mas é 7, 8. 67. Estamos em 2018 e tá. Isso que você falou da palavra, né? Então, você lê lá no Toda Nudez, o texto do Nelson Rodrigues, ele fala, traz um grapete. Se você traduzir para uma coisa de agora, é engraçadíssimo lá da época. Você tem que saber, você tem que ir atrás. Então, tem sentido naquele momento e hoje tem a graça, porque é assim, se você traduzir para sei lá, uma Coca-Cola, não funciona, né? O engraçado era isso. Posso fazer uma pergunta de menina? Oba! Porque você vem dessa formação do teatro realista, dessa estrutura de texto que tem uma trajetória. Como é que você hoje, né, dizendo uma atriz antiga, com todo respeito, né? Mas é isso que é bacana. Como é que você se relaciona com as novas linguagens, com as novas formas dramatúrgicas? Até onde isso te interessa? Até onde isso também te distancia? Assim, eu gosto muito de rupturas, entendeu? Qualquer ruptura da linguagem cênica me atrai, me interessa. Mas eu insisto, principalmente para a moçada, assim, você só pode romper com uma coisa que existe, entendeu? Então, não adianta você querer começar com o rompimento. Do quê? Não tem nada para romper, porque não sabe nada ainda. Não colocou nada ali para destruir, sabe? Então, acho que você tem que ter a base, tudo tem que ter uma base, sabe, para depois você constrói o edifício, depois joga tudo no lixo e faz outra coisa, faz aquilo que quiser. Mas o importante é você ter essa base, sabe? Você saber construir o personagem, agir. Eu estou parando porque eu já estou pensando em outra coisa. Eu estou pensando assim,
eu não sou muito coerente, né? Desculpa. Mas não me peçam coerente, porque eu também não quero ser, não me esforço para ser. Enfim. Mas a minha formação é desse teatro. Eu sou vamos dizer, do teatro da palavra. Eu cultivo a palavra, eu gosto da palavra, estão vendo? Você pode falar alguma coisa degustando, sabe? Nada existe melhor do que a palavra para a comunicação. E eu acredito piamente nisso. É aquilo que eu estava dizendo, não adianta você fazer laboratório de minhoca e não saber dizer bom dia, sabe? Boa tarde, coisas básicas e simples. Isso tem que saber. Acho que é como Bibi fala, assim, teatro é voz. E todo mundo pensa que é gritar, e não é, sabe? Você tem que projetar a tua voz. Isso a gente cai numa outra coisa que também o pessoal de cinema, não, principalmente televisão, fala muito. Todo mundo fala assim, a gente de teatro é exagerada, entendeu? Porque é o menos, o menos. E eu chamo o naturalismo da televisão de naturalisminho. Eu, que sou meio surda, eu uso aparelho, e às vezes eu contracenando com os jovens na televisão. Pô, tá ali do meu lado e eu não entendo o que a merda tá falando, entendeu? Porque tem aqueles microfones assim, super, não sei o que fica lá. E aí, lá em casa, eles judiam de mim. Não, judiar não é uma boa palavra. Não se deve usar. Mas eles maltratam, fazem gozação comigo, porque eles ficam falando, eu falo, é isso que a gente falou! Aí começa a gritar, entendeu? Como se isso fosse verdade. Não é. Mesmo para surdo, gritar não faz bem. Mas eu sou de um tempo em que a gente ia em Curitiba, no Guaíra, e no Guairão a gente fazia a peça sem microfone, entendeu? E ninguém gritava. A gente projetava a voz no espaço. Mas eu ia falar do pequenininho da televisão, entendeu? Porque falam que de teatro são exagerados. Eu dou sempre um exemplo, mesmo em teatro, eu posso representar no Teatro de Arena, que é pequenininho, e eu não sou louca de ficar projetando a voz até lá o bar, o redondo em frente, entendeu? Porque eu tenho que me comunicar com aquelas 30, 40, 50 pessoas que estão ali. E eu falo de um jeito que eu coloco a voz, sabendo que ele está ocupando o espaço, a voz está ocupando o espaço de maneira conveniente para todos ouvirem e entenderem aquilo que eu estou falando. Entender. Guarda essa palavra, depois a gente fala dela. Agora, se eu vou para o Guairão, eu tenho que projetar a minha voz para todo aquele teatro imenso ouvir e entender aquilo que eu estou falando. Então, os meus gestos têm que ser grandes. No Arena, se eu for fazer um gesto muito grande, posso dar um murro na cara do espectador, que está na primeira fila. Então, eu não sou maluca de fazer isso. Então, você tem que ter, como diz uma amiga minha, tem que ter senso de noção, entendeu? Para fazer as coisas. Então, depende do espaço. Aliás, tem a Francesca, né, que dá aula de voz, exatamente para a voz ocupar um determinado espaço de maneira adequada. Então, o corpo seu está num espaço cenográfico do Serrone e você tem que se adequar àquele espaço. E a tua voz faz parte do teu corpo. Então, você vai adequar a voz também ao espaço onde você está representando. Se eu estou na televisão, então, por exemplo, se vocês não estivessem aqui, e eu estou representando lá para aquela câmera que está lá, alguma coisa parecida que está lá no fundo, eu também não enxergo direito. Então, segue surda, muda aí. Então, se eu estou falando só para ele, eu vou representar de outra maneira. Eu estou falando para a câmera, é um espectador.
sabe? Então, se eu estou na televisão, eu estou em close absoluto, não adianta eu ficar fazendo esse gesto. A câmera está pegando só a minha cara, mas eu estou representando com o corpo inteiro. O que acontece? Muitas vezes, que quem tem formação só de televisão representa só com a cara, e não se mexe muito, porque senão forma ruga, não pode. Também. Mas quem tem a formação de teatro pode estar só a cara aparecendo, mas o corpo inteiro está trabalhando. Toda a minha musculatura, o meu interno do corpo, como dizia o Grotowski, sabe, o interno está trabalhando também, mas eu projeto de acordo com o espaço cênico que eu tenho, entendeu? Maior ou menor. Falei daquela coisa para guardar a palavra entender, porque uma das grandes dificuldades atuais em teatro, nos ensaios, que a gente percebe, é a pessoa não conseguir fazer uma análise de texto, não entender aquilo que está lendo, porque está fazendo o laboratório de minhoca, entendeu? E lê uma coisa e não entende aquilo que está... Sabe uma coisa que existia no primário, quando eu era criança, que era aquela coisa, cada um levantava e tinha que ler o texto do livro didático lá, ler em voz alta e explicar, falar aquilo que tinha entendido da leitura, sabe? Isso a gente fazia no primário. Então, todos nós, independente de seguir carreira de teatro, ou de atriz, ou de não sei o quê, tinha que saber ler um livro. Não fui eu, juro. Eu não parei de falar, né? Senão o palco acaba aqui. Mas senão eu fico de costas para você. Mas, enfim, nós tínhamos essa formação de ler, da leitura e do entendimento daquilo que leu, sabe? E isso a gente não encontra... Não encontra exagero. Nem sempre se encontra na coisa específica do teatro, que lida com a palavra, o entendimento de texto. Saber ler, saber a diferença entre um ponto, uma vírgula, um ponto e vírgula, uma exclamação, interrogação, 3 exclamação, um sublinhado. Pausa. Sabe? Você tem pausa, né? Pausa, sabe? Pausa. Então, essas coisas... Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço... Agora, eu não gosto muito de fazer, porque eu fico nervosa da aula, de fazer um workshop, alguma coisa. Mas uma das coisas, eu chegava e mostrava a gramática da língua portuguesa. Falava, leva para a cama, põe debaixo do travesseiro e fica lendo, entendeu? Lê, estuda. A língua é instrumento de trabalho. Então, você tem que saber falar muito bem. Sabe, porque tem um instrumento, mesmo que você vá fazer uma peça moderna, de rupturas, entendeu? Você tem que conhecer a língua do teu país, ou da peça que você está fazendo, entendeu? Até para romper com tudo. A coisa que eu mais adoro é mudar pontuação de lugar. Sempre dou um exercício também. Ulisses, do Joyce, sabe, tem não sei quantas páginas, milhares, do monólogo, famoso monólogo interior da Molly Bloom. Então, e não tem pontuação nenhuma. Do começo ao fim, não tem pontuação nenhuma. Então, brinca com a possibilidade de pontuar aquele texto. Cada vez que você muda o ponto de lugar, a vírgula, você bota uma exclamação, não sei o quê, muda o sentido. Então, você brincar, você saber brincar com a pontuação, você tirar um ponto e seguir reto uma frase, você já fez uma ruptura enorme, porque você rompeu com o entendimento. Você não está mais no entendimento racional do texto, você está passando uma outra mensagem. Apesar de não ser o WhatsApp, você passa uma mensagem. Será que a gente podia abrir para eles? Vamos abrir para perguntas? Sim, porque aí eles... Porque tá... Velha é assim, sabe? Não gosta de falar. Agora, quando começa, não para mais. É que a gente realmente está chegando já
final quase. Então, nós temos aí 10 minutos. Alguém? Vamos começar por onde? Ali, aqui. Depois vai para Olá, você. boa tarde. Minha pergunta complementa o que a Suzana falou sobre o realismo. Você falou do Eugênio e do Plínio, que tem o realismo como base. E aí hoje em dia, né, assim, eu recebo, pelo menos, eu gosto muito do realismo, estudo pra caramba o realismo, leio muito Plínio, Eugênio, Boal, enfim, eles usaram o realismo. E aí hoje eu recebo como feedback, às vezes, quando a gente está juntos em núcleo, está muito realista, como se o realismo fosse algo negativo, e não se faz mais realismo. Tipo, isso é antigo, não se faz mais realismo, como se o antigo fosse algo que, enfim, não pudesse ser mais usado enfim, tem que ser descartado, porque o teatro contemporâneo, vamos fazer o simbolismo, enfim. E eu queria saber como você vê isso hoje, assim, como você vê o teatro realista hoje, porque ele existe, ele ainda está aqui. Se ele não existisse, a gente não iria conseguir romper, como você falou. Parece que a gente tem a obrigação de romper, sem saber romper por romper, sabe? Vamos romper porque não se faz mais. E eu queria que você falasse mais sobre isso. Exato, você colocou tudo, porque realmente é um preconceito em relação ao realismo, em relação a você contar uma história de uma maneira linear, né? Um tempo, enfim, e principalmente com as palavras, né? Mas eu já disse, você precisa ter essa base para poder romper. Você começar com um preconceito de que isso não é bom, sabe? Aí eu já não perco mais nem tempo com conversar com essa gente, porque eu acho assim, sabe, que burrinho, tadinho. Talvez na outra encadernação aprenda alguma coisa. Porque você não pode descartar. Eu, por exemplo, tenho preferências, mas não significa que eu abomino alguma coisa que não é a minha preferência, não é a primeira escolha, digamos, sabe? Mas eu tenho, porque também não entendo como uma pessoa possa lidar com arte em geral, e teatro especificamente, e não ter curiosidade. O que move qualquer artista de qualquer área é a curiosidade, pô. Está acontecendo coisa no mundo, sabe? Eu não estou ligada, eu não estou sabendo, sabe? Eu quero aprender, sabe? Enquanto eu tiver essa curiosidade, eu estou viva. E isso eu sei porque eu tenho 77 anos, eu estou viva porque eu ainda me interesso. Tem um diretor, não sei onde, que está fazendo não sei o quê. É? Como é que é? Deixa eu ver. Não é que eu queira fazer, eu não vou fazer. Eu não vou fazer laboratório de minhoca, essas coisas. Não, mas eu quero saber como é que é. Entendeu? Até para eu criticar. Como é que eu vou falar ou bem ou mal de alguma coisa que eu não conheço? Sabe? Eu tenho que saber, aprender, entendeu? Só isso faz com que eu aprimore o talento que Deus me deu. Eu sou responsável até por isso. Eu não posso sacanear, eu não posso estar de enganação, dizendo que eu sei quando eu não sei. Sabe? Se eu não sei, mas eu tenho, pelo menos, o interesse de aprender coisas novas. Isso, eu não tenho um dia da minha vida que eu não queira aprender alguma coisa. Até as coisas que eu não gosto de fazer, sabe? Eu odeio cozinhar. Eu sou obrigada a cozinhar todo dia, mas eu odeio. Agora, eu vejo todos os programas de culinária que tem uma coleção de livros de culinária. Não uso, mas eu quero saber como é que é. Sabe? Então, eu acho que se você começa, artista não pode ter pré-conceitos, sabe? Depois de um tempo, você pode conceituar, então você tem conceitos, mas isso, lamentavelmente, é essa sociedade burguesa, podre, sabe, que não vai para frente, isso é próprio de quem faz parte, está enquadrada, as palavras me fogem, nessa sociedade burguesa. Artista não pode. Ter preconceito não pode. Não caminha. Boa tarde. Você falou um pouco sobre o Kuznets, que ele foi seu primeiro mestre,
ele tem um pouco aquela coisa de criação de personagem, lógica, e você falou sobre o Plínio. E eu queria saber como era para você criar uma personagem do Plínio naquela época, tipo, pensando no lugar que você estava, você que estava próxima dele, tipo, como é que era fazer uma personagem do Plínio? Eu lembro que há um tempo atrás, há uns anos atrás, eu li Barrela, tipo, a primeira vez, e eu ficava fritando, eu ficava, nossa, que do caralho! E eu ficava pensando, tipo, como é criar um personagem desse, assim, e ainda mais na época que vocês estavam, você que estava do lado dele, do Plínio, tipo, como é que era a sensação de fazer isso? Eu acho que eu tenho uma coisa meio... algum parafuso na cabeça que não está bem apertado, entendeu? Eu conseguia, por incrível que pareça, separar muito bem as coisas, sabe? Mesmo porque aí era uma qualidade do Plínio, o Plínio nunca se envolvia com o ensaio de uma peça dele. Ele nunca assistia nenhum ensaio, entendeu? Na medida em que ele confiava a peça para um diretor, e o diretor escolhia o elenco, e ele confiava nesse elenco, ele não passava na porta do teatro onde estava sendo ensaiada a peça. Ele ia, depois que estreava, ele ia todos os dias na plateia vendo e vendendo os livros dele. E eu conseguia fazer essa separação também. O Plínio, quando eu chegava em casa do ensaio, o Plínio nunca me perguntava como é que foi, como é que estão fazendo isso ou aquilo, e nem eu contava como que estavam indo os ensaios. Principalmente porque todo mundo tem aqueles períodos de baixa, entendeu? O que eu estou fazendo aqui? Aquelas coisas. Né? Por que eu concordei? Esse diretor, merda, diretor, aí xinga até a última geração, entendeu? Eu jamais chegaria em casa falando mal do diretor, por exemplo, entendeu? Porque aí o Plínio podia ficar puto e ela, não, como é que é? Não, não pode. E mesmo porque passava, no dia seguinte, eu ia estar apaixonada por esse diretor. Sabe? Eu sei que é um momento de dificuldade que você tem que culpar alguém. Mas ninguém é melhor que o diretor, fala a verdade. Então é assim. Mais alguém? Mais alguém? Não? Deixa então eu só falar, porque ela come... Hoje eu não dou para ninguém. Não, porque ele tinha me perguntado, eu não respondi, e complementando uma pergunta dela. É o seguinte, porque é a coisa da ruptura, entendeu? Eu continuei, depois do curso, do Fausto, não sei o quê, tendo os meus mestres com quem eu trabalhei. O Jorge Tacla é um deles, assim, que eu fiz várias peças com ele. E agora, Eduardo Tolentino, do Tapa, aprendi a ser... Eu brincava muito, porque é um grupo, Tapa, né? Então, aquelas coisas, intervalo de cena, todo mundo carregando cadeira. Eu falei, ai, meu Deus, depois de velho, vou ficar carregando cadeira, mesa, figurino. Enfim, porque grupo é assim, né, gente? E eu queria ser estrela, sabe? Mas, ultimamente, eu tenho trabalhado com o Gabriel Vilela. Ninguém faz mais ruptura do que Gabriel, entendeu, gente? Que vocês veem as peças dele, entendeu? Então, é a magia pura, é a brincadeira pura, sabe? É a criança, sabe? Brincando de teatro, de representar, sabe? Tudo é lúdico, sabe? O realismo passa longe, mas a palavra está lá. Entendeu? Então, está tudo... A ruptura é geral, com o figurino, com o cenário, com o andamento da cena, com tudo, sabe? Tudo é possível, tudo é permitido. Mas o que não pode é falar errado, é falar e a tia velha que está lá na última coisa não entende, sabe? Isso não pode, você tem que saber falar. O Gabriel é aquele que mais cobra a palavra, sabe? O jeito de falar, a pontuação, sabe? É perfeito. Você tem que ser perfeita no falar. E está o mundo caindo em volta, sabe? Nada é realista em volta, mas a palavra é. A palavra sempre será, sabe? Então, por isso, eu gosto demais de trabalhar com o Gabriel, porque eu posso exercitar tanto esse lado de ruptura geral,
com o realismo, mas preservo aquilo que eu mais amo, que é o bom falar. Não, eu só ia dizer assim, na cenografia, tem gente da cenografia, eu falo, entre uma série de coisas lá, que eu odeio o realismo na cenografia, entre aspas, né? Assim, porque eu acho que na cenografia o realismo muitas vezes empobrece, porque teatro não é descritivo, a cenografia não precisa ser uma legenda, mas quando você tem o texto que você está entendendo, que é isso que você fala, e que por isso que é tão bom trabalhar com o Gabriel Vilela, né? Oi? Não, era só isso. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Então, oi, Valderez, tudo bem? Aqui, ó. Não é bem uma pergunta, também não tem muita coerência, mas são algumas impressões. Você fala bastante, né, da velhice, da antiguidade, mas você fala de uma forma, pelas experiências que você está passando, não estou enxergando muito bem, não estou ouvindo muito bem, mas tudo isso de uma forma leve e divertida. Me lembrou um pouco as situações que eu estou passando de enfrentamento com velhice na minha vida pessoal, né, de vó, avó, o pai, né, todas essas limitações que no dia a dia nem sempre são tão bem-humoradas ou tão leves, e algumas são muito engraçadíssimas, assim. Principalmente falando da demência da minha avó, que realmente tem algumas situações que são bem engraçadas. Mas para falar um pouquinho de envelhecimento e esses dois pontos que eu coloquei, e também falar um pouquinho do teatro e da arte, e como isso, que é um paradigma tão novo, né? Daqui a pouco, acho que é 2030, que vai haver a população mais idosa do que jovem ou adulta, e que você pudesse falar um pouquinho dessas coisas. Eu digo sempre assim, o teatro é muito generoso, porque o teatro, mesmo o teatro realista, até permite que você faça coisas que independem da idade, do gênero. Então, eu já fiz homem, ninguém reclamou, entendeu? Ou seja, já fiz o Fausto, né? Que eu ensaiava lá no espaço, lembra? Tem uma eu não vou falar mais, gente. É assim, porque eu sempre fui muito tímida, ainda sou, mas eu era doentiamente tímida. Então, eu tinha muita dificuldade de falar sobre mim mesma, não me citava como exemplo, e de falar em público, entendeu? Agora, eu constatei também uma verdade, que velha adora falar das coisas que passaram, entendeu? Porque reafirma a minha identidade. Eu lembrar do Kuznets, não sei o quê, eu estou lembrando de mim mesma, sabe? Da vida que eu vivi, das coisas boas. Porque, claro, não vou contar desgraça, a não sei que precise, mas eu conto aqui as coisas boas que me aconteceram. E isso é válido para mim. Então, isso tem a ver com a sua pergunta, entendeu? Fazer felicidade de velho é deixá-la falar da vida. Sabe? Desde a infância, é bom, é gostoso, porque... E eu fiquei pensando, bobagem isso, é coisa de velho. Não é coisa de velho, é coisa de um ser humano que teve uma vida movimentada, entendeu? Não, esquece isso. Qualquer vida é movimentada. É movimentada para quem viveu, entendeu? Então, você pode pegar uma velhinha, um velhinho pacatos, que tiveram uma vidinha mais simples, mais organizada, sem grandes tumultos, entendeu? E que chega depois dos 70, entendeu? Ou depois dos 80, sei lá o quê, e faz ele falar daquilo, da infância. Eu sempre digo assim, é bom... Na minha idade, eu estou perdendo entes queridos, entendeu? Muitas amigas se foram. E eu falo, é chato porque você fica sem termos de referência. Então, é bom você lembrar do passado e, se possível, você lembrar com pessoas que viveram aquilo, sabe? Você poder falar assim, lembra da tia Ofélia, que ela fazia, não sei o quê, e a outra pessoa assim, tia Ofélia, legal, não sei o quê, sabe? Então, mesmo que não seja
essa pessoa, mas fazer um velhinho falar da infância, olha, alimenta a alma, sabe? É gostoso, porque você vai lembrando. E outra, você tem a memória mais vívida, é verdade, você lembra melhor. Eu não sei o que eu comi ontem, mas eu sei daquele jantar de 30 anos atrás, na casa da minha amiga, que foi maravilhoso, eu me lembro em detalhes, entendeu? E você ter ouvinte para isso é maravilhoso. Acho que a melhor coisa que você pode fazer em asilo de velho, não sei o quê, são ouvintes, pessoas que vão lá para ouvir. Sabe, e como que era a tua escola? Como é que chamava os teus amigos? Deixar falar, entendeu? E, agora, essa que está aqui hoje é uma atriz, sabe? Uma atriz que trabalha com um drama que é a minha vida. Durante muito tempo, eu resvalei num papel que eu não gosto de representar, que é o papel de vítima, sabe? Então, hoje, eu abomino esse papel. Hoje, já faz alguns anos, que eu não quero ser vítima de nada, não quero representar, me recuso a representar esse papel, porque eu representei durante um tempinho na minha vida e eu fazia esse papel muito bem, e eu não gostava, me fazia mal. Então, hoje eu não quero. Então, eu prefiro ser feliz, sabe? Ou, pelo menos, passar para as outras pessoas uma alegria, um estado bom de alma, porque eu acho que isso é mais benéfico. Quando for preciso, se eu acho que isso pode ser útil para as outras pessoas, eu posso falar de algumas tragédias, dramas da minha vida. Sabe, se isso for útil. Aqui não seria útil, mas é útil mostrar que uma pessoa, uma atriz de 77 anos, pode estar de bem com a vida, sabe? Claro. E ainda pode trabalhar. Sim. É gozado que às vezes ligo, principalmente de televisão, para em casa, ô, Vanderês, tudo bem? Eu, tudo bem. E aí? Sei o quê? E aí a gente fica conversando, e aí eu falo, olha bem, eu ainda ando sem muletas e tudo. Você já testou a minha capacidade mental, eu consigo decorar, eu ando, não precisa botar maca para me carregar no aeroporto, porque eles ligam para testar se eu estou ainda funcionando bem. Eu estou. Tá. Estou, mas, principalmente, eu gosto de poder, como nessa ocasião, poder mostrar que a velhice não é só doença, remédio, incapacidade. Sabe, a velhice tem a sabedoria, principalmente se você consegue analisar aquilo que você já viveu e tirar algum proveito disso. Não é só para ficar na reminiscência, mas usar isso de alguma maneira útil, sabe? E isso eu estou fazendo bem para mim mesma e para todos os velhinhos que podem aproveitar isso. Não, eu queria aproveitar esse seu lindo depoimento para a gente até temos que encerrar e que vocês guardem muito bem tudo isso que ela disse, que vai servir muito bem para aquilo que vocês vão trabalhar no próximo módulo. Pois é. Muito obrigada, Valderez. De verdade.